Meus cumprimentos a todos e todas. Eu me chamo Leandro Dias de Oliveira, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, localizada aqui em Seropédica. E nessa universidade eu leciono na graduação disciplinas do campo da Geografia Econômica e da Geografia da Indústria e também na formação socioespacial brasileira. Também leciono na pós-graduação e no mestrado a disciplina trata da reestruturação espacial contemporânea. O que eu vou aqui hoje é apresentar um pouco deste livro de minha autoria, que tive o prazer de lançar no final do ano de 2019, intitulado Geopolítica Ambiental, a Construção Ideológica do Desenvolvimento Sustentável, 1945-1992. Esse livro, que agora vou falar aqui um pouco, ele é fruto da tese de doutorado, o doutorado realizado na Unicamp em Geografia, com orientação da professora Arlete Moisés Rodrigues, e que versava especialmente sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92 ou ainda a Eco 92. É claro que o intervalo de tempo entre a defesa da tese em dezembro de 2011, portanto, antes da Rio+20, e a publicação desse livro, a publicação dele 8 anos depois, significou, me obrigou a fazer uma série de atualizações teórico-analíticas e também atualizações do próprio texto. Evidentemente, uma tese que trata de figuras que ainda estão dentro do campo da política internacional precisará sempre de atualizações, porque não é tão simples estudar esse passado recente e presente. O livro que eu vou apresentar aqui ele foi publicado pela editora Autografia e agora ele está disponível também no formato PDF online e no endereço que eu vou divulgar aqui durante a apresentação de forma gratuita, ok? Bom, antes de começar, eu vou fazer aqui só algumas aproximações que eu vou chamar aqui de acadêmico-pessoais, acadêmicos-sentimentais, de pessoas queridas e que eu preciso reforçar porque os elos que me aproximam dessas pessoas são teóricos, analíticos, mas também de muita admiração. Então, a introdução do livro ela é assinada pela professora Arlete Moisés Rodrigues, a querida professora Arlete Moisés Rodrigues, que orientou a tese. Então, evidentemente, tem um papel central na compreensão, ainda que eu reforce que os erros contidos na obra são de minha exclusiva culpa, mas é claro que eu tenho aqui que repercutir a orientação formidável e o exemplo acadêmico, o exemplo que ela me oferece sempre. Então a Arlete ela faz a introdução e que muito generosamente diz que revela, destaca que é um livro importante para compreender essa simulação, esse simulacro de geopolítica internacional que criou o Desustentável. Uma segunda referência, de forma muito sucinta, o professor Floriano Godinho de Oliveira. Ele supervisionou meu pós-doutoramento, mas desde a graduação meu professor, e ele assina a orelha do livro. Ele esteve na banca, tanto na banca de defesa, mas também esteve na banca do mestrado. E o Floriano ele reforça que o Desustentável ele se tornou uma concepção sempre presente nos documentos internacionais. Então ele assina a orelha do livro e também presta aqui uma pequena homenagem a um professor de grande importância para as análises aqui contidas. Por fim, não posso deixar de reforçar que o livro foi publicado ainda há tempo, houve o tempo de eu fazer uma pequena homenagem a um professor que me é muito, muito querido, orientador do meu mestrado e que escreve a contracapa do livro, possivelmente um dos seus últimos textos, o que me causa muita emoção, certamente. Então, Gilmar Mascarenhas, amigo, parceiro de pesquisas, orientador do mestrado, ele assina a contracapa do livro e faz aqui, com sua generosidade característica, com seu carinho, um elogio ao trabalho que eu venho realizando. Bom, o livro ele tem como objetivo pesquisar o desenvolvimento sustentável, apresentar esse termo que é enigmático, impreciso, vago, uma nutriz de ideias hegemônicas, de ajustamento do capitalismo às necessidades de proteção da natureza.
A grande intenção do livro é mostrar essa formulação da ideia de desustentável, que não deixa de ser o corolário de um longo processo empreendido durante o século XX. Poderia dizer que a sua matriz está, né, sua gênese, pode ser simbolizada pela eclosão das bombas nucleares, mas poderia ser ainda mais cuidadoso e repercutir que a ideia de conservacionismo remete ao final do século XIX nos Estados Unidos. Então, um século praticamente de ajustamentos, de evolução geopolítica, até se celebrar tal concepção com muita força durante a Rio 92, a Conferência do Rio de Janeiro. Além disso, o Chantal apresenta uma grande maleabilidade político-econômica. Eu quero deixar aqui a todos e todas a impressão que o livro carrega, né? O desustentável ele é um termo que permite uma grande adequação, uma grande possibilidade de ajustamento. Então ele sobrevive às mudanças geopolíticas do final do 20 e início do 21, a guinadas maiores ou menores ao neoliberalismo e a formatos mais ou menos tecnológicos ou formatos mais ou menos de controle das naturezas. Esse é um debate importante que eu gostaria de deixar aqui como convite para que a gente possa fazer, não só nesse livro, mas em outras frentes. Aqui o link onde ele está disponível, né, em formato PDF, evidentemente, reforço, claro, o convite a todos. De forma muito breve, o seu sumário. No capítulo 1, um pouco dessa imersão da problemática ambiental contemporânea e um debate do que eu chamo de desencontro, desenvolvimento meio ambiente. Então, uma espécie de despertar geopolítico e o escalonamento, né, o processo de construção do próprio desenvolvimento sustentável no decorrer do século XX. Documentos importantes como o Limite do Crescimento e conferências como a Estocolmo, né, são o cerne do capítulo para mostrar que são documentos e conferência, para ficar nesse específico, que não lograram uma solução muito capaz de amalgamar interesses. No capítulo 2, na parte 2, para ser mais exato, é um pouco do encontro entre o neoliberalismo e o meio ambiente e a politização ou geopolitização da crise ambiental. Então, o relatório Brundtland, documento central, e os preparativos da conferência revelam uma adequação à economia e ecologia e a transformação do meio ambiente em possibilidade de lucro. Na parte 3, a Conferência do Rio de Janeiro propriamente, tratada aqui como uma efeméride, como fato geopolítico, reforça o distanciamento dos interesses dos diplomatas e dos grupos que ali estavam, por exemplo, no aterro do Flamengo, lutando por uma sociedade mais sustentável. Então, é um capítulo dedicado à celebração dessa ideologia, aqui entendida como uma ideia dominante, produzido no seio do mainstream intelectual, junto, né, a uma tentativa que eu reforço aqui de grupos de pensar um pouco além desse quadrado específico do capitalismo contemporâneo. Considerações finais, um pequeno balanço pós Rio 92, né, ou seja, a repercussão do processo, e eu arrisco um epílogo discutindo a economia verde. A economia verde, você pinta a economia, é uma cor, é uma tintura e um certo desfraldar de uma matriz mais econômica do modelo de desenvolvimento. Isso, a meu ver, revela por que nós vivemos uma década recente perdida em relação ao meio ambiente, que começa com uma baita crise econômica e que repercute, certamente, no esfriamento da questão ambiental, por assim dizer. Em tempos de crise, a natureza sofre, é uma lição que a história nos tem ensinado, e também a retomada de uma defesa entusiasmada do desenvolvimento da sua forma mais crua. Bom, todos convidados para a leitura, para o debate. Espero que seja uma obra para aqueles aqueles e aquelas que porventura enfrentem e que traga algum interesse e que possamos certamente debater e lutar de fato por uma sociedade mais justa, mais igualitária e, por que não, ambientalmente mais correta. Muito obrigado a todos e todas.